1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso de número 29. Eu já adianto, meus irmãos, hoje nós vamos fazer um sermão temático, o que significa que não necessariamente eu vou fazer a exposição desse texto, mas esse vai ser um texto que vai guiar o nosso tratamento, o meu tratamento, a minha exposição do tema da noite de hoje. Então nós vamos partir desse texto e nós vamos caminhar por diversos textos da Escritura correlatos, tá bom? Então vamos partir de 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso de número 29. Crianças, prestem muita atenção, tá bom, Azaf? Estou gostando desse teu cabelo aí, tá bom? Crianças, olha só, vocês estão vendo aqui, tem a mesa do Senhor. Daqui a um tempo, Rebeca, se Deus permitir, a gente vai ter uma mesa de verdade, certo? Mas nós estamos aqui na mesa do Senhor. E o Senhor, Davi, ele instituiu a ceia do Senhor como um meio de graça, João, um meio de graça, Lívia, para fortalecer, alimentar a nossa fé. E o Jesus instituiu essa mesa, Davi, com dois elementos, Lara. Em Azaf, Eva, Axa, pão e vinho. E nós vamos hoje para a Bíblia, para entender por que o Senhor Jesus, quando ele instituiu a ceia, ele instituiu o vinho para representar a sua salvação e os benefícios da sua obra. Tá bom? Então vamos à leitura, meus irmãos. Eu peço a vocês, olha, por favor, evitem se dispersar, tá bom? Nós vamos ler bastante. Então, vamos tentar ser céleres. Não todos os textos vocês lerão comigo, mas parte deles. Então vamos evitar nos dispersar, nos movimentar sem necessidade, tá bom? Com exceção de você ter necessidade de ir ao banheiro urgentemente ou de você atender sua criança, tá bom? Então vamos ao texto. Diz assim o apóstolo Paulo, capítulo 11, verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, nos guia, ó Deus. Eu peço ao Senhor, Pai, me ajuda a tratar desse tema, Pai, que é tão caro, ao mesmo tempo tão sensível. Guia-me pelo Teu Espírito Santo. E pelo mesmo Espírito Santo, abre o coração dos meus irmãos para ouvir e atender a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um princípio muito importante que ficou conhecido na história da igreja, que se chama, olha para mim, por favor, a igreja reformada sempre se reforma. Igreja reformada sempre se reforma. O que significa, irmãos, que a igreja que se identifica com a reforma, ela está sempre disposta a se reformar, a mudar, a partir do momento que ela se dá conta pela Escritura de que ela está errada. A igreja reformada não é arrogante. Olha que coisa interessante, isso é um estereótipo da igreja reformada, muitas vezes. Mas ela não é uma igreja arrogante, ou não deveria ser, pelo contrário. A igreja reformada é uma igreja que reconhece que ainda não somos uma igreja glorificada. E por isso, irmãos, há a possibilidade de erros, de equívocos, de desvios
E da mesma forma precisa existir a disposição de mudarmos quando pela palavra de Deus nós somos convencidos de erro. E é justamente, meus irmãos, o que eu pretendo fazer na noite de hoje. O conselho da nossa igreja, pelo exame da Escritura, pela oração, entendeu que nós devíamos deixar de nascer do Senhor servir o suco de uva para servir o vinho. Porque entendemos que essa é uma prescrição bíblica. E a minha intenção hoje é mostrar que essa mudança está em perfeito acordo com todos os documentos que essa igreja subscreve. Para citar o primeiro exemplo para vocês, irmãos. Tem um documento na nossa igreja que se chama Princípios de Liturgia. Nos Princípios de Liturgia, no capítulo 7, ou no artigo 17, está dito, documento, os elementos da ceia do Senhor são pão e vinho, devendo o conselho zelar pela boa qualidade desses elementos. Pão e vinho. Nós vamos ao Catecismo Maior, que é um dos símbolos de doutrina dessa igreja. Na resposta à sua pergunta 168, o que é a ceia do Senhor? O Catecismo Maior responde dizendo: a ceia do Senhor é um sacramento do Novo Testamento, no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Jesus Cristo, é anunciada a sua morte. Meus irmãos, servir pão e vinho foi a prática unânime da igreja em quase 2000 anos de história. Mas acima de tudo, nós não mudamos porque somos convencidos pelos escritos dos homens. Não mudamos porque a história diz que devemos fazer alguma coisa. Nós mudamos acima de tudo porque reconhecemos que essa é a posição bíblica. E eu reconheço, meus irmãos, esse é um tema sensível. Porque para muitos há tradições, há preconceitos enraizados, há experiências traumáticas. Mas, meus irmãos, o princípio por meio do qual nós devemos conduzir as nossas decisões é o princípio do sola Escritura. Somente a Escritura, a consciência do cristão está cativa à Bíblia Sagrada. Portanto, meus irmãos, o nosso entendimento, as nossas crenças, as nossas emoções, os nossos atos, eles devem se submeter às Escrituras como nossa única regra de fé e de prática. E aqui, meus irmãos, já vale uma pergunta importante para nós. Será, queridos, que a nossa consciência ela está verdadeiramente cativa à Escritura? Será, queridos, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? E não as tradições? E não os nossos achismos? Não a pressão da cultura? Mas unicamente, exclusivamente, a palavra de Deus? Meus irmãos, a consciência do conselho desta igreja está cativa às Escrituras. E como pastor, eu reconheço que essa é uma mudança bíblica. Uma mudança para melhor e uma mudança necessária. Isso tudo para que Deus, meus irmãos, Deus seja glorificado através da administração desse sacramento tão precioso para a sua igreja. Mas antes de eu caminhar por vários textos bíblicos com vocês, me permita levantar uma pergunta. Como foi que nós chegamos a esse cenário, meus irmãos? Como é que nós chegamos à atual condição? Talvez depois, se eu perguntar, a imensa maioria de vocês, eu a incluir, nós crescemos e congregamos em igrejas que usam o suco de uva na ceia. E é assim com a maior parte, eu diria quase 100% da igreja protestante. E quando nós participamos de uma ceia com vinho, nós tendemos a estranhar, a nos escandalizar. Queridos, a ceia do Senhor foi um tema muito polêmico, muito debatido na história da igreja. Eu diria foi talvez o tema mais debatido da Reforma. Foi debatido quem deve administrar a ceia, qual é o significado da ceia, quem pode participar da ceia. Você tem os católicos, os luteranos, os zwinglianos, os reformados, discordando e debatendo sobre diversos pontos, mas há um ponto, que foi passivo e unânime em quase 2000 anos de história. Um ponto que a igreja nunca debateu, até muito recente, que é: quais são os elementos da ceia do Senhor?
Em mais de 1.800 anos, meus irmãos, a igreja sempre usou pão e vinho. E foi assim até a metade do século XIX. E há registros, há documentos disponíveis que comprovam esse fato. E o que foi que aconteceu, meus irmãos? No século XIX, quem esteve nas nossas escolas dominicais, eu vou abreviar, sabe, já está decorado isso. No século XIX, surgiu nos Estados Unidos um movimento chamado Movimento da Temperança, por volta de 1820. Esse movimento, um movimento secular, é importante ter isso em mente, ele surgiu com o fim de combater a epidemia de álcool nos Estados Unidos. Meus irmãos, os Estados Unidos estava afundado no consumo de álcool. Consumo abusivo de bebida estava gerando uma série de outros problemas, como violência doméstica, pobreza, a criminalidade subindo. E aí surge uma iniciativa, surge um movimento para combater esse problema. Então, preste atenção, esse movimento, muito embora se posicione a favor de uma pauta nobre, ele não era coerente com o seu termo. Porque o que é temperança, meus irmãos? Temperança é sinônimo de moderação, de equilíbrio, de domínio próprio, de uso moderado. E essa foi a proposta inicial do movimento. Só que com o passar das décadas, o movimento passou a defender a completa abstinência. Não, vamos abolir completamente o consumo do álcool. E embora esse fosse um movimento secular, a igreja abraçou esse movimento. Tanto que boa parte dos seus membros eram pastores e ministros. Daí então, meus irmãos, surge um problema. Preste atenção, acompanha a linha de raciocínio. Surge um problema. Se consumir vinho, se beber álcool é errado, a igreja se viu diante de um problema. O que é que nós vamos fazer com a ceia do Senhor? O que é que nós vamos fazer com a ceia do Senhor? Foi então que surgiu um homem chamado Thomas Bramwell Welch. Thomas Bramwell Welch, um dentista, membro da Igreja Unida Metodista dos Estados Unidos. Esse homem, queridos, em 1869, ele criou o suco de uva que talvez você hoje tomou na sua casa. Como é que ele fez isso, pastor? Ele aplicou o método de pasteurização de Louis Pasteur. E ele impediu, ou criou uma forma de impedir o processo natural de fermentação da uva. Então ele criou um produto da uva, um suco que não queria fermentar e, portanto, nunca tornaria-se alcoólico. Só que qual é o problema, queridos? O problema é que Thomas Welch, influenciado pelo movimento da temperança, ele não inventou um suco para a gente beber na nossa casa, que é o que a gente faz hoje, é uma maravilha. A sua proposta foi oferecer à ceia do Senhor um elemento não alcoólico. Tanto que no testamento de seu filho, Charles Welch, e você, se você colocar isso na internet, você tem acesso, tem documentos da Igreja Metodista norte-americana que comprovam isso. Ele escreveu no seu testamento, em 1869, foi inventado o suco de uva. Para que então, vou parafrasear, certo? Para que então a igreja participe do fruto da videira e não mais do cálice dos demônios. Ele disse: o suco foi inventado para que a igreja não mais participe do cálice dos demônios. Em 1869. Você chegar na sua casa, você pesquisa isso daí. Ele, irmãos, foi muito bem intencionado, Thomas Welch. Ele foi sincero, só que ele contribuiu para um erro, queridos, que é mudar, substituir um elemento que Jesus Cristo instituiu. E inicialmente, o que é que aconteceu nos Estados Unidos? As igrejas metodistas adotaram a prática. Vamos adotar o suco de uva, vamos substituir o vinho pelo suco de uva. E nessa mesma época, 1869, o Brasil, o trabalho presbiteriano no Brasil estava começando a engrenar. E não demorou muito tempo para que os pastores e missionários que aqui chegaram fossem influenciados por essa mudança. E assim, meus irmãos, ao longo dos anos, o vinho desapareceu. O vinho desapareceu. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, preste atenção. Meus irmãos, essa mudança, ela não é fruto do estudo sério da palavra de Deus. Os homens não sentaram, pegaram a Bíblia e disseram: vamos fazer exegese da Escritura. Vamos avaliar a Escritura. Meus irmãos, é fruto de um processo moral secular.
É fruto de um movimento que não tinha o fim de honrar Cristo. E da moral do homem. Da moral do homem que pensa que é mais sábio. Que é mais sábio do que Deus. Mas, meus irmãos, eu quero provar, a partir de 3 premissas, eu quero defender 3 premissas aqui, até nós chegarmos a ser o Senhor. A primeira premissa é: consumir vinho não é pecado. Afinal de contas, essa é a maior dificuldade. E nós precisamos nos perguntar na noite de hoje: será que é isso que a palavra de Deus ensina, meus irmãos? Para alguns, talvez alguns de vocês cresceram numa tradição evangélica que ensinou a vida toda que beber é pecado. Mas, meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa, olhe para mim, por favor. Não somos nós quem definimos o que é pecado. O pecado não é definido segundo as minhas preferências e opiniões. O pecado é definido por Deus. Tanto que o apóstolo João diz na sua primeira carta que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. E o que é que a lei de Deus revela, meus irmãos? O que é que a Escritura nos ensina? A Escritura nos ensina que o pecado não está na bebida. O pecado não está no vinho. O vinho não é mau. O pecado está no excesso e na imoderação do coração do homem. O pecado está no coração do homem. E o primeiro texto que eu quero que vocês abram comigo, Gálatas capítulo de número 5. Vamos lá. Gálatas capítulo de número 5. Gálatas capítulo 5, dos versos 19 ao 21. Por favor. Gálatas 5, 19. Eis o que diz o texto, irmãos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, por favor, atenção de vocês, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Note, irmãos, como a obra da carne é a bebedice. E o que é a bebedice, queridos? É a falta de moderação do homem carnal que não sabe fazer bom uso das boas coisas que Deus lhe deu. É a imoderação do homem que não tem o Espírito Santo, que ao invés de usar o vinho com moderação, se deixa dominar por ele. Mas Paulo também adverte sobre o mesmo em Romanos, irmãos. Vamos para Romanos agora. Romanos capítulo 13. Romanos, capítulo de número 13, versos 13 e 14. Romanos 13 e 14. Eis o que diz o apóstolo Paulo, acompanhe. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Como é que é o andar digno do crente, meus irmãos? Pelo padrão moral do Senhor. Ele não se excede, ele não abusa das boas coisas que Deus dá, seja comida, seja bebida, seja o sexo, mas ele é moderado, ele não se excede. Agora, irmãos, ainda uma carta de Paulo. Romanos, agora nós vamos para Efésios. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18. Efésios capítulo 5, verso de número 18. Olha só, crianças, preste atenção. Estão abrindo aí? Está abrindo, Eva? Azaf? Ah, não, né? Efésios 5, 18. Davi, escute, ouçam. E não
vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a proibição da lei de Deus, meus irmãos? Não é contra o vinho. A proibição é contra a embriaguez, que é o abuso. É o abuso do vinho. Agora, o último texto que vocês vão abrir comigo. 1 Coríntios, vamos voltar a 1 Coríntios. Capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versos 9 e 10. Aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, os bêbados, aqueles que são escravizados, que são dominados pela bebida, diz o apóstolo Paulo. Aí a pessoa hoje diz: mas pastor, é só uma bebidinha. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Aquele que se deixa dominar, que se deixa vencer pelo álcool, está escravizado a ele, não herdará o reino dos céus. E há muitas outras, meus irmãos, exortações do Novo Testamento, como por exemplo, a partir de agora, vocês não precisam abrir isso, por favor, só me escute e atente. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre as atribuições dos oficiais da igreja, ele olha para o presbítero, para o diácono e diz: vocês não podem ser inclinados ao muito vinho. Vocês não podem ser inclinados, dominados pelo vinho. E o livro de Provérbios, muitas exortações, irmãos, sobre a bebida. Eu quero ler uma delas para vocês. Ouça. O sábio diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora. Olhe, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Todo aquele que se deixa vencer pelo álcool é tolo. Só que para defender a tese, meus irmãos, de que beber vinho ou beber qualquer tipo de bebida alcoólica é pecado, as pessoas vão dizer assim, muitas vezes: Jesus transformou água em vinho, mas Jesus não bebeu o vinho que ele transformou. Ele não bebia vinho. Será, meus irmãos? Será que Jesus não bebia vinho? Aí, na verdade, esse é o último texto, e esse vale muito a pena. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 18 e 19. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 18 e 19. Evangelho de Mateus 11, 18 e 19. O Senhor Jesus está falando e ele diz: pois veio João Batista, que nem comia, nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, escute, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Meus irmãos, olha para mim, por favor. É nítido. Jesus não era nem glutão, nem bêbado, que é disso que queriam acusá-lo. João Batista comia mel silvestre, se alimentava de gafanhotos, por causa da sua consagração para o ofício, e disseram: esse é um endemoniado. Aí veio o Filho do Homem, e o Filho do Homem sentava à mesa com publicanos e pecadores, ele comia e bebia. O que é que ele bebia, irmãos? Vinho. E aí, o que é que os fariseus, na sua hipocrisia, acusavam? Hipócrita. Veja, ele come e ele é um bêbado, bebedor de vinho. Meus irmãos, Cristo não era glutão, Cristo não era bêbado, mas Cristo sim comia e bebia na companhia de publicanos e de pecadores. Então o primeiro ponto, irmãos, é: a Escritura não condena o vinho.
A Escritura condena o excesso, a imoderação e você ser vencido e dominado por ele. Segundo lugar, o vinho é usado para retratar as bênçãos de Deus. O vinho é usado para retratar as bênçãos de Deus. Irmãos, ao contrário do que a gente costuma ouvir, que talvez vocês ouviram nas igrejas, dos pais, enfim, é que o vinho é ruim, o vinho é pecado, bebida é pecado, mas na verdade o vinho na Escritura, o vinho é bom. Aí esse é o primeiro texto. Nesse nós vamos abrir um pouco menos, certo? Eu quero que o primeiro texto que vocês abram comigo é no Salmo 104. Salmo de número 104, por favor, acompanhem comigo. Salmo de número 104, verso 14 e 15. Salmo de número 104, versos 14 e 15. Veja o que diz o salmista, meus irmãos. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem. Ele está falando da providência de Deus. De sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustenta as forças. Meus irmãos, na palavra de Deus, o Senhor apresenta o vinho como algo bom, como algo que é dado para a alegria do coração do homem. Nós temos também nesse, vocês não precisam abrir, ouçam, tem um texto de Juízes. Juízes capítulo 9, verso 13, que é uma espécie de alegoria. São várias plantas que são importantíssimas na simbologia bíblica, e a principal delas, então, é como se as plantas estivessem dialogando. Aí chega a vez da videira. A videira de onde é colhida a uva. Aí a videira diz o seguinte, no texto de Juízes, capítulo 9, verso 13. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores. De alguma forma, irmãos, o vinho agrada a Deus e aos homens. Quando o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo para tratar a enfermidade do seu intestino, ele diz assim a Timóteo: não continues a beber somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então o vinho é bom, meus irmãos, mas especialmente, preste atenção, porque ele é usado na Bíblia para descrever as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. Em Deuteronômio, ouça, capítulo 7, versos 12 e 13, Moisés escreveu, escute: será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, também abençoará teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal e o teu vinho. Escute, o que é que Moisés está dizendo? O que é que Deus está dizendo por meio de Moisés? Se vocês guardarem a aliança, olha para mim, se vocês andarem no temor do Senhor, se vocês não desviarem os pés dos estatutos de Deus, Deus vai lembrar da misericórdia e Ele os abençoará com fartura. E dentre isso, o que é que o Senhor garante que vai dar ao seu povo? Vinho. Vocês vão ter cereal, vocês vão ter vinho. Mas da mesma forma, irmãos, tem as bênçãos da aliança e tem as maldições da aliança. Escute, veja o que o Senhor diz em Deuteronômio 28. Plantarás, cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Uma das maldições do Senhor seria reter o vinho. Imagina, o povo ia ter o trabalho de plantar a vinha, eles iam colher a uva, pisar a uva, produzir o vinho. Quando eles estivessem prestes a tomar, eles não iam tomar, porque o Senhor ia reter uma maldição. Mas, meus irmãos, e essa é a forma mais fantástica, o vinho é usado na Bíblia para representar o Messias, para representar a obra do Redentor. João capítulo 2. Vamos lá para João capítulo 2.
João capítulo 2. Meus irmãos, por favor, atenção de vocês, olhem para mim antes de lermos o texto. Esse é o primeiro milagre de Cristo registrado nos Evangelhos. Jesus está num casamento em Caná, na Galileia. Eu vou contextualizar, porque a gente não vai ler tudo, eu quero ler uma parte do texto. Jesus está num casamento e o vinho acabou. E nesse contexto, irmãos, acabar o vinho é acabar a festa. É acabar a alegria da festa. Imagina, você faz seu casamento, chega a cerimonialista e diz assim: fulano, acabou a comida. Acabou a comida, o povo vai embora. Acabou a festa. É o equivalente dessa aí. O vinho era a alegria da festa. E os casamentos costumavam durar dias, até semanas. Para acabar o vinho, para acabar a festa. E o texto diz aqui no verso 3, Jesus foi convidado para o casamento, verso 2, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E acontece tudo o que conhecemos. Jesus Cristo transforma a água em vinho, mas o que eu quero ler com vocês é do verso 8 ao verso 11. Por favor, olhe para o texto. Verso 8 ao verso 11. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, por favor, atenção, olha para mim. Esse milagre, ele não é só um ato de bondade de Cristo. Ele é um ato de bondade, mas ele é mais do que um ato de bondade. Porque as escrituras do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, descreveram a era messiânica como um tempo de abundância de vinho. Os profetas descreveram a vinda do Messias como um tempo de fartura de vinho. E nós vamos ler agora algumas dessas profecias. Por favor, vamos ver a habilidade de vocês, né? Encontrar os textos proféticos. Amós, capítulo 9. Vamos para o texto do profeta Amós. Amós, capítulo de número 9, versos 13 e 14. Amós, capítulo 9, versos 13 e 14. Por favor, vamos buscar os textos, evitar conversar, nos dispersar, tá bom? Por favor. Amós, capítulo 9, versos 13 e 14. Diz assim o texto sagrado, Amós capítulo 9, ouça, se você não encontrou, só ouça, por favor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Agora, meus irmãos, profeta Isaías, capítulo de número 25, guardem. O que é que o texto diz em Amós? Plantarão vinhas, beberão o seu vinho, os montes destilarão o seu mosto, que é o vinho recém-extraído. E o que é que o profeta Isaías diz? Isaías capítulo 25, verso de número 6. Isaías capítulo 25, verso de número 6. Disse assim o profeta Isaías: o Senhor dos exércitos dará neste monte
Monte Sião, onde estava situada Jerusalém e o templo, a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos. Olha aí quem gosta de tutano. Vinhos velhos bem clarificados. Esse é um texto de Isaías que você vê que ele tem aplicação no Novo Testamento a Cristo, a obra de Cristo. O Senhor no Monte Sião vai servir um banquete a todos os povos. Agora o último texto, a última profecia, tem muitas, irmãos, mas eu preciso selecionar para ler com vocês. Livro do profeta Joel, capítulo número 3. Livro do profeta Joel. Crianças, Benjamin, vocês lembram aquela musiquinha que a gente cantou ontem da Bíblia? Se a gente decora essa musiquinha, a gente lembra onde está o livro da Bíblia, né, Giovana? Em Cecília? Certo? Né, Sara? Pois tem que cantar bem muito essa música para lembrar, tá bom? Dos livros da Bíblia. Joel capítulo 3, verso 18. O profeta Joel diz assim: e há de ser que naquele dia, linguagem escatológica, cristocêntrica, os montes destilarão mosto. O que é o mosto, meus irmãos? É o vinho recém-extraído, recém-produzido. Destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Ô, meus irmãos, agora olhem para mim, por favor, por favor. O que é que todas essas profecias têm em comum? Elas têm uma expressão muito importante: nos últimos dias, naqueles dias. Que dias são esses, irmãos? São os dias da vinda do Messias. É o Antigo Testamento descrevendo a nova aliança como um tempo de abundância extraordinária de vinho. A vinda do Messias, irmãos, ela é usada, o Antigo Testamento usa símbolos e imagens para se referir, e eles dizem: a vinda do Redentor vai ser um momento de graça abundante. A salvação de Deus vai abundar para todos os povos da terra. A bênção de Deus não mais estará restrita a Sião, mas de Sião vai destilar, se espalhar e alcançar todas as nações da terra. E qual é o símbolo que é usado para a imagem? É o vinho. O vinho representa a alegria, a bênção, a salvação de Deus que chegam na pessoa e na obra de Cristo. É com isso em mente, irmãos, que a gente precisa agora voltar para João capítulo 2. Vamos para o Evangelho de João, mais uma vez. Agora nós temos o pano de fundo do milagre. João capítulo 2. Os profetas descreveram, prepararam o povo, dizendo: veja, a vinda do Messias será um tempo de fartura de vinho. O vinho vai abundar de Sião para todas as nações da terra. Com isso em mente, irmãos, quando nós olhamos para o milagre de João capítulo 2, nossa percepção muda completamente. Jesus não está multiplicando ou transformando água em vinho por acaso. Estava preocupado com a festa de casamento, sim, mas lembre, capítulo 2, verso 11, ele diz assim: ele deu princípio aos seus sinais. A transformação de água em vinho é um sinal. E é importante notar, meus irmãos, que Jesus não providenciou pouco vinho, não. Sabe quanto ele transformou? Entre 400 e 700 litros de vinho. Eu não consigo nem imaginar o quanto de vinho em garrafa isso dá. 400 a 700 litros de vinho, irmãos. É muito vinho. E o espanto do mestre Sala, veja. O espanto do mestre Sala. Ele chama o noivo. Ele diz assim: meu amigo, eu nunca vi isso antes. Porque qual era o costume? Primeiro você serve o vinho melhor, o vinho caro. E aí depois você serve um vinho Sete Colinas, um Quinta do Morgado. Porque as pessoas já vão estar felizes e elas vão pensar que aquele ali é o vinho bom ainda.
Só que o mestre Sala chama o noivo e diz: eu nunca vi isso. Porque você separou o melhor vinho para agora. Você fez o contrário. O melhor vinho, que é o vinho que Jesus Cristo transformou, é o vinho que foi servido depois. Meus irmãos, sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Está dizendo assim, ó, o melhor vem agora. O melhor chegou. A antiga aliança está chegando ao fim. A nova aliança está irrompendo. A era da salvação chegou. Cristo veio para dar fartura de salvação. A alegria e a bênção de Deus agora vão abundar. E a abundância de vinho é um sinal. O Messias chegou. É por isso, meus irmãos. Vamos ver o verso 11. Olha só como é que o relato termina. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou sua glória. E os discípulos creram nele. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que os discípulos de Jesus eram judeus. Judeus que conheciam as escrituras do Antigo Testamento. Então, quando eles veem o vinho, eles não dizem assim, é vinho. Eles olham para o vinho e dizem assim, o que os profetas prometeram. O que os profetas profetizaram acaba de se cumprir diante dos nossos olhos. O Messias chegou. Eis a abundância de vinho. Eis a abundância de vinho. Então, meus irmãos, o vinho é usado nas Escrituras como um símbolo da bênção de Deus. Especialmente da bênção da salvação que nos é dada em Cristo. O último e terceiro ponto que eu quero apresentar aos irmãos é que a expressão fruto da videira que Jesus usou na ceia diz respeito ao vinho. Então veja, primeiro nós vimos que consumir vinho não é pecado. Segundo, que o vinho é usado como um símbolo da bênção de Deus e da obra de Cristo. E por último, a expressão fruto da videira usada por Jesus diz respeito ao vinho. Aí você me pergunta, pastor, por que não podemos usar suco de uva? O argumento mais frequente é dizer o seguinte: o vinho da Bíblia era um vinho diferente de hoje, era um vinho sem álcool. E quando a escritura hebraica ela fala sobre vinho, tem 3 termos, que são traduzidos assim: vinho, vinho novo e vinho velho. Aí as pessoas vão dizer, tá vendo? O vinho novo, o que é o vinho novo? O vinho novo é o vinho não fermentado. É o produto da videira que não fermentou. Só que, meus irmãos, a Bíblia diz que o vinho novo pode embriagar. Escute, na profecia de Isaías, no capítulo 49, ele diz assim, sustentarei os teus opressores com a tua própria carne, e com o teu próprio sangue se embriagarão como com vinho novo. Com o seu próprio sangue se embriagarão como com vinho novo. Então o vinho novo é um vinho alcoólico. Só que aí as pessoas vão apelar para um outro argumento, dizendo assim: Jesus, na instituição da ceia, em Asaf, na instituição da ceia, vocês já viram uma videira? Você já viu, Axa? Você já viu uma videira? Sabe o que é uma videira? É uma planta que dá uva, né, Lívia? Quando Jesus usa o fruto da videira, João, ele estava falando do suco do vinho não fermentado. Era um vinho não alcoólico. Vamos agora para Mateus. Por favor, Mateus capítulo 26, para vocês lerem comigo o texto onde Jesus usa essa expressão. Mateus capítulo 26, verso de número 29. Mateus capítulo 26, verso de número 29. Disse assim o Senhor Jesus: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Só que, meus irmãos, fruto da videira é um equivalente, é um sinônimo para vinho. É um sinônimo para vinho. Me permita ler uma citação de um estudioso chamado Dunlop Murray. Ele disse assim, escute, a expressão fruto da videira empregada por Cristo nos evangelhos sinóticos para denotar o elemento contido no cálice da Santa Ceia,
O fruto da videira é literalmente a uva, né? Se você for colher o fruto da videira, o que é que você vai colher? Não vai colher vinho automaticamente, né? Você vai colher uva. Contudo, os judeus, desde os tempos imemoriais, têm usado essa frase para designar o vinho consumido em ocasiões sagradas, como na Páscoa e na noite de sábado. A Mishnah, uma das principais obras do judaísmo, afirma expressamente que ao pronunciar as bênçãos, o fruto da videira é a expressão consagrada para vinho em hebraico. Ele diz ainda, meus irmãos, que mesmo entre os pagãos, os gregos antigos, eles usavam o termo como um sinônimo de vinho. Os gregos usavam o termo fruto da videira, que era capaz de produzir embriaguez, segundo eles. Então imagine, preste atenção, Jesus, como um judeu, ele estava acostumado a consumir vinho na festa da Páscoa. Porque no judaísmo do segundo templo, que é o templo de Jesus, existia 4 cálices de vinho, como vou explicar a vocês, na celebração da Páscoa. Então um judeu, celebrando a Páscoa, ele não podia, irmão, estar se referindo a outra coisa que não vinho. Seria completamente contraintuitivo pensar dessa forma. Um judeu que participa do cálice na Páscoa, ele não podia estar se referindo a outra coisa. Mas ainda há outras 2 razões, irmãos, como eu falei. A primeira é que na Páscoa a Páscoa era celebrada com vinho. O que é que acontecia, meus irmãos? Existiam 4 cálices. Preste atenção, 4 taças de vinho. E essas taças, elas eram consumidas pelos judeus em momentos específicos da celebração da Páscoa. Existia uma liturgia da refeição da Páscoa, e cada um desses cálices era consumido, e eles tinham um significado específico. E muito provavelmente, imagine, Jesus está reunido com os discípulos, muito provavelmente é na 3ª taça, que é chamada no judaísmo, na Páscoa, de cálice da bênção. A 3ª taça é a taça que os judeus tomavam após a refeição, que Jesus consagra e diz assim: este cálice é o sangue da nova aliança. O que é que Jesus está fazendo, irmãos? Ele pega um cálice que tinha seu lugar, seu papel dentro da refeição pascual, e ele dá um novo significado a esse cálice de vinho. Ele diz que agora o vinho aponta para o sangue da aliança que Cristo derramaria para o perdão de pecados. E esse, obviamente, irmãos, não pode ser um vinho não alcoólico, é um vinho alcoólico. Só que o último texto eu quero ler com os irmãos, e que, a meu ver, prova definitivamente isso, é quando nós voltamos a 1 Coríntios. 1 Coríntios, por favor, abra comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, os versos de número 20 e 21. 1 Coríntios, capítulo 20, versos 20 e 21. Primeira Coríntios, capítulo 11, versos 20 e 21. Paulo diz assim, uma exortação: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Há também quem se embriaga. O que estava acontecendo, meus irmãos? É que existiam alguns sem um espírito de moderação, homens carnais, que estavam transformando o banquete da ceia do Senhor na imoderação, em uma ocasião para o abuso, para a imoderação, para o pecado. Um banquete da carne era um banquete espiritual, eles estavam transformando o banquete da carne. E o que é que o apóstolo Paulo diz, irmãos? Ele diz que existiam alguns que comiam antes, existiam uns que se embriagavam quando eles se reuniam para participar do sacramento. Isso é óbvio, irmãos, isso é lógico. Como estariam embriagados se não com vinho? Como estariam embriagados? Não era suco de uva, porque, como nós vimos, o suco de uva foi inventado em 1869. O elemento instituído, olha para cá, a ser usado no sacramento é o vinho com moderação e sob a direção do Espírito Santo.
Agora me permita fazer algumas aplicações, por favor, ouça. Ouça com fé, ouça com coração. Primeira aplicação: os bêbados não entrarão no reino dos céus. Meus irmãos, defender o uso do vinho na ceia do Senhor não é apologia ao uso do álcool. Você, no uso da sua liberdade cristã, você pode consumi-lo para a glória de Deus com ações de graças. E no uso da sua liberdade cristã, você pode se abster sem impor esse jugo ao teu próximo. No entanto, meus irmãos, o vinho, ele é apresentado como uma bênção de Deus, para a alegria do nosso coração. E como eu disse, no uso da nossa liberdade, com moderação, podemos usá-lo com ações de graça. Mas, meus irmãos, ouçam, olha para mim, é uma pena. E eu falo porque já vi. É uma pena perceber que no meio reformado usa-se da liberdade cristã para dar ocasião ao pecado. Os crentes se reúnem, aí a conversa é vamos beber socialmente e vira uma festa da carne. E os crentes chegam às vezes a comportar-se pior do que os homens do mundo. Querido irmão, ouça, olhe nos meus olhos. Uma coisa é beber vinho com ações de graças. Outra coisa, completamente diferente, é se deixar embriagar por ele. Uma coisa é você desfrutar do que Deus deu com moderação. Outra coisa é você ser escravo do vinho. Permissão não é o mesmo que abuso. Não é porque você é crente, que você foi perdoado, justificado. Posso encher a cara, pastor, porque isso é liberdade cristã. Não, você não pode. Você não pode. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse: não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito de Deus. Mas se você vem na igreja, você é membro da igreja, crente, mas se você se deixa escravizar, se você se deixa dominar, e se você usa da desculpa, da justificativa, que é a liberdade cristã, você não herdará o reino dos céus. Você não é de Cristo. Você não é de Cristo. Irmãos, nós precisamos vigiar o nosso coração. Sabe por quê? Olhe para mim. O nosso coração tem o potencial de perverter tudo o que Deus criou, que é bom, para ser recebido com ações de graça. Você pode pegar algo maravilhoso que Deus fez para ser recebido com ações de graças, para você desfrutar, e você corromper e fazer daquilo fonte de maldição, porque o teu coração, meu coração, é capaz de fazer isso. Essa é a primeira aplicação. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Segunda, nossa consciência, meus irmãos, deve estar cativa às Escrituras. A nossa consciência deve estar cativa às Escrituras. Quem é o Deus da tua consciência? Quem é o Senhor da tua consciência, cristão? Só Deus deve ou deveria ser o Senhor da nossa consciência. O que isso significa, pastor? Que eu não vivo pelo que é dito pela boca dos homens. Eu vivo de tudo que procede da boca de Deus. Não são as minhas experiências, irmãos. Não são as minhas opiniões, os meus preconceitos, os ensinos e tradições dos homens que determinam como eu devo viver, como eu devo cultuar a Deus. O que determina, meus irmãos, é o Senhor falando por meio da sua santa palavra. Ele deixou a palavra inspirada para nos guiar na prática da verdade e da justiça. E diante de questões como essa, meus irmãos, e de outras, é que nós descobrimos se nós estamos realmente debaixo da Escritura. Porque uma coisa é falar, outra coisa é nós estarmos debaixo. Irmãos, com toda a sinceridade do teu coração, eu te convido a se questionar: será mesmo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? Será, meus irmãos, que nós estamos dispostos a obedecê-la, mesmo que contrarie as nossas opiniões, as minhas preferências, os meus gostos pessoais? Será que eu estou disposto a obedecer, mesmo diante disso? Meus irmãos, não é a pressão da cultura, não é a tradições, não são as tradições dos homens, não são as minhas percepções que devem determinar como nós cultuamos a Deus, como eu vivo para Ele, mas somente o Senhor falando por meio das Escrituras. Olha para mim.
se nós estamos convencidos biblicamente. Disso e de outras questões, irmãos, nós devemos viver em paz com as nossas convicções. Porque Deus, somente Deus, é o Senhor da consciência. Terceiro, veja, irmãos, precisamos ter cuidado. Nós não podemos tentar ser mais sábios do que o Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que tentaram ser sabichões, que tentaram ser mais sábios do que Deus. Ou crianças, é isso, Eva. O Asaf. A Bíblia está cheia de homens. Viu, João? Senta para frente, João. A Bíblia está cheia de homens que pensaram serem mais sábios do que o Senhor. Sabe o que aconteceu com eles, Davi? O Senhor os destruiu. Tem dois homens chamados Nadab e Abiú. O Senhor disse assim, ó, coloca esse fogo lá no altar. Sabe o que eles fizeram, Lia? Eles colocaram outro fogo. Sabe o que o Senhor fez? Consumiu eles. Tem um outro homem chamado Uzá. A Arca da Aliança estava sendo carregada. A Arca da Aliança ia cair, Sara. Sabe o que Uzá fez? Ele colocou a mão, Rebeca, para segurar a Arca da Aliança. Sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu na mesma hora. Porque ele não tinha permissão para tocar a Arca da Aliança. Tem um rei chamado Uzias, um homem importante. O rei de Israel, ele disse, eu não sou sacerdote, mas eu vou entrar lá no templo do Senhor, eu vou oferecer incenso. Ele não podia, crianças. Sabe o que aconteceu com ele? Ele pegou uma doença de pele chamada lepra. E ele foi leproso pelo resto dos seus dias. Meus irmãos, sabe qual é o problema da nossa geração? Um dos é que nós somos, ou a nossa geração é refém da boa intenção. Ah não, mas é bem intencionado. O que importa é o coração, o que importa é ter boa intenção. Mas meus irmãos, boa intenção não é o bastante para o Senhor. O Senhor não quer simplesmente servos bem intencionados, Ele quer servos obedientes. Ele deseja servos fiéis. E o nosso Deus, crianças, em Benjamim, o nosso Deus ama muito o seu culto. Sabe o que a gente está fazendo aqui, crianças? O que a gente faz todo domingo, Sara? Deus ama o seu culto. Olia, Ele não quer que o seu culto seja feito de todo jeito. Ele não quer que seja feito como eu acho, como eu quero, segundo as minhas invenções e opiniões, mas segundo Ele prescreveu na sua palavra. Meus irmãos, nós não temos autorização para mudar um elemento do culto ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Cristo me deu, e o que eu recebi, eu entreguei. Paulo não adapta, Paulo não melhora, Paulo não muda, não, isso aqui tem que ser mudado. Paulo recebe e Paulo entrega. E vocês concordam comigo que se existia alguém que estava em posição de mudar, ainda mais diante do contexto de Corinto, as pessoas ficando embriagadas, Paulo, essa podia ser uma justificativa plausível para ele mudar, para buscar uma alternativa. Não, já que está causando todo esse alvoroço, esse mal-estar, vamos trocar, vamos mudar, vamos adaptar. Mas não é o que o apóstolo Paulo faz, meus irmãos, porque a ceia deve ser celebrada como Cristo instituiu. Como é que Cristo instituiu a ceia, meus irmãos? Em Davi, pão e vinho. E é exatamente como o seu povo deve fazer, meus irmãos. Todas as justificativas que são dadas, elas têm a aparência de nobreza, de boa intenção, parecem nobres. Mas, meus irmãos, no fim das contas, todas elas são tentativas do homem de tentar ser mais sábio do que o próprio Deus. E Deus dizer, faça dessa forma. E o homem dizer, não, Senhor, é melhor fazer assim. É a nossa tendência, irmãos, de tentar ser mais sábio do que o Senhor. E aí de nós. Eu não quero ser mais sábio do que o Senhor. Deus me livre de adaptar o que Deus entregou. E eu quero terminar com uma palavra de encorajamento. Eu quero que você ouça, você abra seu coração. Cristão, participe do cálice da bênção com alegria e esperança.
Meu querido irmão, eu reconheço que há aqui aqueles que, seja pelo seu próprio pecado, pelo pecado de outras pessoas, sofreram pelo abuso da bebida. Eu reconheço, eu me compadeço, irmãos. E eu sei que por conta do que vocês viveram, talvez você se aproxime com relutância, com temor no teu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, o vinho, ele não é teu inimigo. Ele não é teu inimigo. E eu quero lembrá-lo de uma coisa ainda mais importante. Toda experiência que você viveu se deu por conta, não do vinho, mas ou do teu, ou do coração de outro, que perverteu, que abusou daquilo que Deus criou para ser recebido com ações de graça. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você está aqui hoje, e se Cristo te serve vinho, você é bem-aventurado. Se você está na mesa do Senhor, e Cristo te serve vinho, é porque você é nova criação do Senhor. É porque você foi lavado, você foi regenerado, santificado, justificado. Você não é mais o mesmo. Você não está mais cativo ao pecado. Você foi liberto pelo sangue de Cristo. O sangue da aliança remiu a tua transgressão. Se você vem, querido, e Cristo diz: eis aqui o pão e o vinho, você é bem-aventurado, porque Ele pôs o nome dele sobre você. Ele fez de ti seu povo. Esse cálice, ele não é fonte de desgraça, ele não é pedra de tropeço, ele é meio de graça, ele é cálice da bênção, porque por meio dele a fé é nutrida, alimentada e sustentada, meus irmãos. E como Cristo nas bodas de Caná, ele providenciou vinho na reunião do seu povo, na festa espiritual do seu povo, irmãos. Ele está dizendo: aqui, a abundância da minha salvação, a abundância da minha graça. Receba a minha alegria, alegria e salvação em abundância para você, o que crê. Meus irmãos, ele nos serve vinho hoje para dizer que na sua pessoa a salvação chegou. Que ele deseja fartar a nossa alma de alegria, que a bênção da salvação escorreu do Monte Sião. Chegou em Joinville. Escorreu do Monte Sião, alcançou povos de todas as nações. Meus irmãos, trocar o vinho. Que tristeza, meus irmãos, quando eu penso sobre isso. Trocar o vinho. Quanto tempo passamos sem ele. É desfazer-se do símbolo. O elemento carrega o símbolo de Cristo. Quando eu participo do cálice, a simbologia do sangue que lava a minha alma. Trocar, irmãos, o vinho, se desfazer dele pelo suco, por mais boa intenção, irmãos, é nos desfazer da alegria, da abundância da salvação, da bênção de Deus que Ele dá a todos os povos. Quando Ele ceou com seus discípulos, irmãos, Ele prometeu assim, Ele disse: eu vos digo que dessa hora em diante, aos discípulos dele, os 12, vocês não vão beber do fruto da videira, até o dia que vocês beberão de novo comigo no reino do meu Pai. A história da redenção começa com a criação, com o casamento. Adão e Eva. Jesus Cristo, João capítulo 2, escolhe um casamento para realizar o seu primeiro sinal. E a história é consumada com o casamento. Apocalipse, capítulo 19, verso 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que é convidado pelo Cordeiro para cear com ele no dia das suas bodas. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo? É que nós vamos participar de um casamento muito maior do que o casamento em Caná da Galileia.
E que enquanto nós estamos sendo servidos por Cristo aqui de pão e de vinho, Ele está nos aperfeiçoando, nos preparando, para no dia em que nas bodas do Cordeiro, nós cearemos com Ele. Nós cearemos com Ele. Meus irmãos, nos acheguemos ao cálice como um cálice de bênção, como um cálice de salvação, como meio de graça. Como meio de graça.